Na semana passada, depois que o Bragantino perdeu para o Botafogo na pré-Libertadores, eu perguntei para o Pedro Caixinha se ele acha que os jogadores do time dele, em alguns momentos, faltam um pouco mais de compreensão de jogo, de entendimento dos princípios do futebol dos jogadores do time dele, e ele fez alguma comparação de algumas questões. Ele falou que sim, que ele acha que em relação aos portugueses, os brasileiros estão atrás na compreensão de jogo, de princípios. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, sobre essa ideia do Pedro Caixinha e sobre o que é esse compreender o jogo, quais são esses princípios do jogo que ele falou e como isso está inserido no futebol de hoje. Olá pessoas, eu sou o Rodrigo Seixas, jornalista e analista de futebol. O canal aqui eu procuro trazer assuntos de futebol, mas tentando sempre falar de uma forma mais aprofundada sobre os temas, trazendo um pouco mais do que só os lugares comuns e assuntos mais rápidos. A ideia é parar um pouco, pensar um pouco e tentar pensar um pouco além do dia a dia, de alguma coisa mais comum, é tentar trazer novos debates, entender um pouco melhor como funcionam as coisas. Para começar, eu já falei qual vai ser o tema antes da vinheta, então agora acho que é importante eu mostrar para vocês o vídeo da minha pergunta e como é que o Pedro Caixinha respondeu, para a gente entender da onde a gente começa. Boa noite, Pedro. Você falou em uma outra resposta sobre maturidade de entender momento de jogo. Quando você passou a linha para a esquerda e o Nath para a direita, eu acredito que você quisesse que o time usasse mais os pés do lado certo, né? Para ir mais para a linha de fundo e tentar mais jogadas de profundidade ali. Você acha que às vezes, até por você usar muitos jogadores jovens, falta um pouco desse entendimento tático para os jogadores quando eles saem da base e você precisa evoluir um pouco mais isso neles? Sim, sem dúvida. Eu já fui, não crítico, mas acho que realista em dizer que aquilo que o jogador jovem brasileiro precisa, comparativamente com aquilo que eu conheço, com a realidade do meu país, é que passe por um maior ensino do jogo. Que o ensino do jogo seja mais sistemático. E que o ensino do jogo tenha a ver com o conhecimento dos princípios de jogo. Um dos princípios de jogo, por exemplo, do ataque, é ter largura. Ter a largura, ter presença na área quando uma equipa está mais em baixo, quando uma equipa está com menos um jogador, e a possibilidade de abrir o campo para poder que a bola chegue na área. Depois vem aquilo que é mais fácil numa equipa profissional, quando eles já dominam os princípios do jogo propriamente dito, é o ensino do nosso jogar. E a minha competência deveria ser única e exclusivamente sobre o ensino do nosso jogar e aqueles comportamentos que nós falamos aqui a toda a hora. Mas verificamos que há muitas dificuldades em termos desse entendimento do jogo e também dificuldades individuais em termos daquilo que é uma própria percepção de um determinado posicionamento do jogo. Vou-lhe dar um exemplo muito claro. O Talisson entrou no jogo lá do Botafogo, jogou depois também lá no Guarani e teve movimentos que foram totalmente contraditórios em relação a princípios de jogo e posicionamentos numa determinada posição. Ele hoje, com o golo que fez, demonstrou perceber onde é que estava o espaço para poder receber a bola e para poder atacar o adversário. Mas isso requer uma evolução, requer um trabalho. E não deveria ser feito nesta altura num jogador já com essa idade a disputar uma eliminatória como esta, uma competição como esta. Mas esse é o nosso trabalho também neste projeto. E então, também faz parte do nosso trabalho dar-lhes esses ensinos, dar-lhes essas ferramentas para que eles possam utilizar de uma maneira muito mais eficaz naquilo que é o contexto do jogo. Eu acho que aí fica bem claro, né? Até porque ele traz um exemplo do Talisson e acho que isso é um pouco sobre o que ele faz também, né? Ele também tem uma parte sobre ensinar os jogadores sobre a parte tática individual e coletiva, né? Porque a tática está no individual e no coletivo também. E a opinião dele sobre os brasileiros em relação aos portugueses vem de um técnico que já treinou em 9 países diferentes. Ele já foi goleiro e como treinador ele já treina desde 1999. Tudo bem que ele foi auxiliares e categoria de base, mas desde 1999 ele está nessa área. Então é alguém que tem, obviamente, embasamento para poder falar sobre isso, né? E bastante conhecimento de futebol. Eu, como jornalista, assim, eu não tenho todo esse embasamento que ele tem, e eu não vou aqui chegar e dizer que ele está certo, porque eu não consigo ter todo o conhecimento que ele tem, não estou no dia a dia do Bragantino e de outros clubes como ele esteve, então eu não consigo ter a mesma noção que ele tem.
Até porque, às vezes, o jogador não tem a compreensão tática ali no meio, mas eu não consigo saber se ele está fazendo alguma tática que o técnico pediu para ele fazer e não está dando certo, ou se ele não está lendo bem a tática que ele precisa fazer. Então, acho que para mim dizer se ele está certo ou não é difícil. Por mais que em alguns momentos dê para entender isso, e mais do que um treinador já vi falando sobre isso, eu acho que eu não consigo responder sobre isso. Mas eu vou trazer nesse vídeo, principalmente, sobre o como é esse entender o jogo e como é que isso está inserido no futebol de hoje. Eu acho que isso eu consigo fazer e é principalmente sobre isso que eu vou fazer. Eu acho que todos os treinadores de hoje concordam que, ou pelo menos boa parte deles, que entender o jogo é importante. E alguns treinadores, como o Gabriel Milito, jogador argentino e treinador de alguns clubes, pode até vir para o Brasil, fala, ele às vezes prefere um jogador que seja pior tecnicamente, mas que entenda melhor o jogo, do que o contrário, porque às vezes o cara tem todas as técnicas, mas não entende o jogo, então ele não consegue fazer isso valer dentro do campo. Então eu vou mostrar para vocês o vídeo do Milito falando sobre isso. Cuanto más jugadores tengamos que sean capaces de interpretar y entender esto, porque el fútbol actual requiere para mí mucho de la interpretación y de la inteligencia del futbolista. A mí no me sirve un jugador que técnicamente sea 10 puntos, pero que no comprenda. Nosotros dependemos mucho de la comprensión. Entonces yo prefiero un jugador de 6 puntos, pero que comprenda y que tenga mucha mentalidad ganadora de verdad, de competir ante cualquier equipo, el más grande o el más chico, de la misma manera, que entienda a qué queremos jugar, y no tener un jugador de 8 o 10 puntos técnicamente, pero que no comprende. Porque individualmente a lo mejor puede llegar a sacar cosas, pero colectivamente no te termina dando mucho. Y esto es un deporte colectivo, no es como el tenis o cualquier otro deporte individual. Dependemos de la organização para atacar, da organização para defender. Então, quando ele fala disso, ele está querendo dizer que o futebol precisa de jogadores que consigam ler o que está acontecendo. E vamos pensar o futebol como um jogo, né? Ele, obviamente, o futebol é um jogo de 11 jogadores, um goleiro, o goleiro pode pegar a bola com a mão, o objetivo é fazer um gol no adversário. Todo mundo entende isso, você não pode usar a mão, tem que usar o pé, o goleiro pode usar a mão, tá? Mas quando você entra no jogo, a estratégia do jogo passa a ser como que você vai administrar os espaços seus, né? Como você vai fechar os seus espaços para defender melhor, e como você vai explorar os espaços que o adversário te dá para você poder atacar melhor. Porque o futebol não dá para você marcar gol do tiro de meta direto o tempo todo, você não vai ficar batendo tiro de meta e fazer gol. Então você tem que avançar o campo e chutar de uma condição melhor. Então aí que está o X do jogo, como é que você vai aproveitar esses espaços para você poder ser melhor que o outro. Aí que vem o quanto você melhor gerir os espaços e usar a coletividade para chegar no gol. Mais fácil vai ser você fazer gols, chegar nas jogadas e provavelmente seu time vai ser melhor e vai ganhar mais jogos. Então, dentro disso, cabe ao jogador ele entender como que ele vai encontrar esses espaços. Então, por exemplo, você tem um jogador que é um atacante e vai jogar contra uma linha bem próxima ao gol. Ele vai ter pouco espaço em relação ao goleiro, a defesa, a linha de fundo. Mas, por outro lado, ele vai estar mais perto do gol do que se um time jogar todo adiantado, ele vai ter que jogar perto da linha, porque senão ele vai estar impedido. Então, como jogador, você vai ter que entender aonde vai ser melhor você fazer as coisas nesses modelos. Quando você está com a defesa bem adiantada, correr nas costas dela pode ser uma opção. Quando ela está mais perto do gol, já não é tanto. Então, talvez você ajeitar uma bola para alguém que está chegando, fazer um pivô ou disputar de cabeça, pode ser melhor porque você está mais perto. Então, se você é um atacante que não corre tanto, para você esse jogo de estar mais perto do gol pode ser uma boa. Se você já é um pouco mais frágil e vai ter bastante campo para correr, talvez as defesas que estão mais longe sejam melhores. Talvez você precise fazer uma diagonal para receber a bola. Então, tudo isso vai entrar dentro do jogo. E essas são lógicas que você vai aprendendo na hora de defender e na hora de atacar. E a Rosana Augusto, treinadora de futebol, ex-jogadora, que hoje treina a seleção feminina sub-20, ela fala bastante sobre essas lógicas de jogo e tenta explicar elas para jogadoras para que isso faça sentido dentro do jogo. Eu conversei com ela uma vez e ela falou sobre isso e eu mostro aqui para vocês também. Para mim, existem algumas lógicas do jogo, né? Então, para simplificar, se a bola está de um lado, né, e a gente consegue roubar essa bola, provavelmente o outro lado está vazio.
né? Isso aí é física, né? Então, o centro de jogo é o lugar mais congestionado. Se a gente consegue roubar a bola e tirar ela da pressão o mais rápido possível, provavelmente a gente vai ter uma chance já de atacar verticalizando, né? Essa é uma lógica do jogo. Uma lógica do jogo se eu estou num espaço, me posicionada num espaço ótimo, né? Vamos dar um exemplo ali, entre as duas linhas. Se eu estou no espaço ótimo, entre as 4 jogadoras e nenhuma consegue chegar até mim, eu consigo já dominar olhando para frente e direcionando o meu corpo para uma ação já vertical, né, de ataque ao adversário. Então, assim, são pequenas coisas que norteiam o meu trabalho e que, para mim, fazem toda a diferença. Então, mapear o espaço antes, né, dominar com o pé da frente, já tendo essa condição, tudo isso é uma lógica que te permite finalizar as ações do jogo no campo do adversário, né? Outra lógica para mim, se eu pressionar lá em cima e fazer uma marcação por encaixe for agressiva, eu já consigo manter todo o meu time no campo de ataque. Então, não vale a pena a gente pressionar lá em cima e conseguir conquistar essa bola já no campo do adversário e ter uma condição já de finalização? Então, eu trabalho muito com essas lógicas dentro de uma vantagem, né, que o adversário nos oferece. Óbvio que cada jogo é uma estratégia diferente, mas sempre com conceitos que ele encaixa em qualquer sistema, em qualquer estrutura. Então tá aí a Rosana explicando alguns princípios. Claro que nem todos os princípios vão valer para todas as equipes, mas você ter noção de quais eles são ajuda você a jogar melhor. E tem até uma frase do Cruyff, que é muito importante, eu acho que para entender esse posicionamento tático, que é que em uma partida de futebol é estatisticamente provado que cada jogador tem a posse de bola por 3 minutos em média. Então o mais importante é o que você vai fazer nos 87 minutos em que você não tem a bola. Assim, por mais que não vá ser sempre assim, alguns times vão ter menos e mais a posse, alguns jogadores menos e mais, você joga também quando você não está com a bola. E não é só defendendo, é atacando também. Porque você consegue, atacando, atrair jogadores e liberar espaços para outros. Você consegue abrir o campo, você consegue criar opções de passe. Então, quando você não está com a bola, você está jogando. Seja você um zagueiro, atacante, goleiro. Então, o zagueiro, quando não tem a bola, o time dele está atacando, ele está fazendo alguma coisa em campo. Ele pode ser opção de passe de retorno, ele pode ficar próximo de um atacante para caso vá surgir um contra-ataque, ele já está marcando o jogador, que é o que o pessoal fala de atacar marcando. Então tá todo mundo jogando o tempo todo. Então, por isso você precisa ter bastante noção do que está acontecendo. E claro, você precisa estudar e entender onde vão estar esses espaços, como vai ser essa questão de jogo. Então isso é muito importante. E eu acho que às vezes, isso acontece com vários jogadores brasileiros também, o jogador não consegue entender o quanto ele pode ser importante sem bola. Aí cabe o técnico explicar isso para ele. E é isso que o Fábio Matias fala quando ele fala que ele precisa ser um bom vendedor. No vídeo que eu falei com ele, isso há um tempo atrás. Tem pouco tempo para treinar, e como é que faz para convencer o jogador com pouco tempo? Para você chegar para o jogador, ainda mais de base, às vezes que o cara quer, sei lá, ficar mais tempo com a bola, não entende, talvez, que ele possa ser mais participativo sem bola, às vezes até atacando, né? Tem muito jogador que consegue ser muito participativo no ataque mesmo sem estar com a bola. Como é que você vai convencendo os jogadores desse tipo de coisa? Fala assim, ó, você não vai tocar na bola, a bola nem vai chegar perto de você, mas eu quero que você fique aqui porque é importante para isso. Como é que você convence um jogador de fazer uma jogada desse tipo? Rodrigo, você já foi em alguma loja comprar uma calça e saiu com mais roupas da loja porque o vendedor era bom? Às vezes Acho que todo acontece. mundo acontece. Então, assim, nós treinadores, nós somos vendedores de ideias. Eu tenho que convencer todos, que tem alguns da minha comissão que estão aqui na sala, eu tenho que convencer eles, primeiramente, que o que a gente faz dá certo. Eu tenho que convencer os atletas que isso também que a gente propõe dá certo. Isso a gente tem que ter um poder de convencimento, é um poder claro, é um poder na prática, é mostrar para eles que isso dá certo. É lógico que quanto mais tempo você tem trabalhando, mais know-how tu ganha. E quando você chega no lugar, os atletas vão olhar você também. Opa, peraí. Pô, é o Fábio, pô, o Fábio legal, pô, o Fábio tem histórico legal na base, pô, ele deve fazer coisas boas. E aí você, ao longo dos jogos, nós fizemos aqui
5 jogos amistosos, tá? Então, esse convencimento é dentro dos jogos amistosos. Olha, vem aqui, tô falando para fazer isso. Vídeo, olha lá, tá vendo? Tu não fez, se tu tivesse feito, tinha dado certo. Aí ele faz, deu certo, tá vendo? Esse é o caminho. Então tá aí o Fábio falando sobre vender uma boa ideia e explicar para o jogador o quanto ele pode ser importante em todos os momentos do jogo. E eu acho que os jogadores têm aprendido cada vez mais isso e se preparado para isso. Hoje muitos jogadores têm uma própria equipe que não vai melhorar eles tecnicamente, mas vai explicar para eles sobre posicionamentos. O Léo Ortiz usava muito os profissionais do Red Bull para passar informações para ele sobre como joga o adversário, só que também como ele pode fazer uma saída de bola melhor, para quem que ele pode passar, como que ele pode ser melhor dentro de campo. E o Ian Couto, que foi convocado agora para a seleção, joga no Girona, ele tem uma equipe também para isso. Ele contrata uma equipe, paga para os profissionais, os caras assistem os jogos e falam para ele, você está se posicionando super bem, só que você errou isso aqui. Ou você não está se posicionando bem, você tem que vir mais para cá, para lá. E o jogador aprende, ele estuda o jogo dele para com que ele entenda melhor as coisas que estão acontecendo e possa evoluir também. Então aqui tem um trecho do Léo Ortiz falando sobre isso e do Ian Couto falando sobre isso. O Léo Ortiz falou isso para mim numa entrevista, o Ian Couto falou para a TNT. De me preparar mais para os jogos, né? Falando com o Rafa, analista, com os outros analistas ali também, para que pré-jogo a gente montasse uma reunião para se preparar para os jogos, para pegar os vídeos dos adversários, para pegar tendências dos adversários, para que eu pudesse estar cada vez mais preparado, né? Eu acho que eu sempre fui um cara que gostei disso e que me preparei para isso, mas achei que poderia fazer mais. Então, durante esse tempo, eu pude me preparar de outras formas também para que voltasse melhor ainda, né? Eu tenho um grupo de performance que eu faço fora de campo e eles me ajudam muito. Eles falaram, você foi bem pra caramba em todos os aspectos, posiciona bem tudo. Só na hora de dar o bote, a agressividade, eu errei. Acho que tinha que ter esperado mais, mas... Então é isso, acho que esse vídeo eu consigo mostrar para vocês o quanto isso é importante. O futebol brasileiro, acho que sempre teve treinadores que eram muito bons em técnica, né? O Tele Santana, muita gente fala que ele ensinou muito jogador a fazer cruzamentos, finalizações e tudo quanto é mais coisa. O Luxemburgo já acho que talvez na parte tática de posicionar um jogador numa posição aqui ou ali, mas eu acho que o nosso futebol, ele não tem tanto essa parte tática quanto tem o português. Talvez daí venha um pouco mais dessa noção tática do futebol português, que o Pedro Caixinha fala, mas eu não consigo completamente responder sobre isso no momento. Acho que eu teria que estudar mais e conhecer mais de perto essa questão, mas acho que é um ponto a se pensar. Né? Porque no Brasil, se a gente parar para pensar, nos últimos anos a gente trocou muito de treinadores, os times, tudo, e muitos técnicos faziam times, principalmente nesse período dos últimos 20 e poucos anos, times bem fechados, que jogavam bem próximo ao gol, que tinham como principal característica se defender bem e contra-atacar. Então, você privilegiou muito bons volantes, bons zagueiros para tirar bolas e jogadores rápidos pelos lados do campo. Então, o futebol teve muito crescimento desses pontas dribladores brasileiros e talvez nem tanto meio-campistas. E talvez você não tenha trabalhado tanto essa parte de ter a bola, de entender o jogo, entender alguns princípios. Não sei, eu estou pensando aqui. Acho que é algo que a gente tem que parar, olhar, assistir outros jogos antigos, olhar mais para a base e ver se isso realmente está acontecendo. Porque se não tiver, né, se os jogadores brasileiros realmente têm esse déficit de entender mais o jogo, acho que a gente tem que trabalhar nisso para que a seleção seja melhor também, para que os times sejam melhor, que o jogo aqui que a gente assista seja melhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é meu canal sobre futebol. Eu procuro trazer vídeos mais nesse sentido, para trazer um conteúdo um pouco mais aprofundado, não tão em cima dos lances, por mais que possa acontecer isso uma vez ou outra. Então, se você gostou desse vídeo, curta. Se você gostou do canal, você pode se inscrever. Nos comentários dizer se você concorda com o Caixinha, se você não concorda, como é que você vê o futebol hoje nessa questão de compreensão do jogo, de tática. E é isso, valeu, até o próximo vídeo.